A deputada Bia Kicis manifestou solidariedade ao jornalista Alan dos Santos, do site Terça Livre, comparando o chamado inquérito de Toffoli à clássica obra O Processo, de Franz Kafka. A deputada disse: "Tempos sombrios esses que estamos vivendo, de um verdadeiro processo nos moldes de Kafka. Alan dos Santos hoje é Joseph K." O jornalista recusou-se a prestar depoimento ao Supremo após lhe ter sido negado o acesso aos autos. Alguns procuradores se manifestaram sobre o caso, apontando que, por decisão do próprio STF, não é possível ordenar a condução coercitiva do jornalista. O procurador Vladimir Aras apontou: "Nas arguições de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444, o STF decidiu que não é possível conduzir coercitivamente um investigado para interrogatório. No acórdão do STF na ADPF 444, julgada em 2018, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes, constou, abre aspas, a legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva." Fecha aspas. A ADPF foi julgada procedente para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato. Na mesma ocasião, a Corte pronunciou a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do artigo 260 do Código de Processo Penal. Assim, se alguém for intimado a comparecer pela autoridade competente para ser interrogado, conforme o devido processo legal, numa investigação legítima, e não o faz, não pode ser compelido a fazê-lo por juiz algum. A não realização do ato é consequência do direito ao silêncio. A procuradora Tameia Danelon lembrou que o próprio STF assegura o direito de acesso aos autos de processos. Danelon disse: "A súmula vinculante número 14 do STF assegura o direito do defensor de ter acesso aos procedimentos investigatórios. Contudo, alguns ministros do STF não respeitam a própria súmula." No curso do inconstitucional inquérito das fake news, conduzido por ministro do STF, nomeado com clara violação ao princípio do juiz natural, um jornalista foi notificado para ser ouvido, sem saber se era investigado ou testemunha. Além disso, relata o jornalista que seus advogados não tiveram acesso aos autos, ocorrendo clara violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Lembrando-se que, no curso deste mesmo inquérito, 2 veículos jornalísticos foram censurados e um jornalista notificado a prestar depoimento. Devemos lembrar também que somente serão investigados perante a jurisdição do STF pessoas com foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, não sendo o caso desses jornalistas. O procurador Hélio Telho apontou um efeito colateral do inquérito de Toffoli. Telho disse: "Se o objetivo do inquérito Toffoli das fake news for o de intimidar os possíveis detratores de ministros da Corte, fazendo-os se impor em autocensura, parece que, além de não estar funcionando, está produzindo o efeito oposto." Veja a manifestação da deputada Bia Kicis. Obrigada, presidente. Quero dizer que estamos vivendo tempos sombrios, onde o Supremo Tribunal Federal abre um inquérito totalmente ilegal, obscuro, e notifica, convoca, intima um jornalista como Alan dos Santos, do Terça Livre, para comparecer, para depor, sem que seus advogados ou o próprio tenham tido acesso aos autos. Isso não é possível, um inquérito dessa forma, que nos remete a tempos realmente do processo de Kafka. Não podemos realmente compactuar. Quero registrar aqui o meu repúdio a esse inquérito ilegal, sigiloso do Supremo Tribunal Federal,
que fere completamente os direitos, as prerrogativas, as garantias constitucionais do devido processo legal. Minha solidariedade ao Alan dos Santos, jornalista do Terça Livre. Obrigado, presidente. O número de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão que têm isenção de visto para o Brasil vai aumentar no ano que vem aqui no país. O ministro do Turismo conversou hoje com nossa equipe e destacou o crescimento nas reservas. Só o Canadá, por exemplo, deve dobrar a remessa de turistas em 2020. Estados Unidos, 22% de aumento, Canadá, 105%, Austrália, 62% e o Japão, 41% de aumento desses turistas de reservas já confirmadas para 2020. Então, são muito bons os resultados. Amanhã é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas. Hoje, a Caixa Econômica Federal reuniu funcionários e convidados aqui em Brasília para discutir ações de inclusão. O banco patrocina atletas paralímpicos e este ano agilizou a contratação de quase 2.000 candidatos com deficiência aprovados em concurso. As meninas campeãs mundiais da seleção feminina de futsal de surdos estavam presentes. A Caixa patrocina o esporte paralímpico desde 2004. A inclusão é uma das missões do banco, que é 100% público e está entre as maiores empresas do país. Inclusão que passa também pelo quadro de funcionários. O banco, que tem hoje cerca de 85 mil empregados, quer ter um percentual de 5% de pessoas com deficiência. E a promessa é fechar o ano de 2019 com a contratação de cerca de 2.000 deficientes, que foram aprovados no concurso público em 2014. Só havia 1,5% de pessoas com deficiência na Caixa. E a lei obriga 5%. E nós contratamos, tivemos autorização do ministro da Economia exatamente para essa questão tão importante. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou da abertura do evento. Este governo tem um olhar especial para as pessoas com deficiência e vai continuar trabalhando incansavelmente para que todos os cidadãos brasileiros se sintam valorizados. O presidente Jair Bolsonaro destacou o trabalho realizado pela diretoria do banco. É um trabalho excepcional, obrigando bancos outros a seguir ou a seguirem o seu exemplo de administração, sob o risco de perder mais do que cliente, perder lucro. 400 dias de governo. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e ministros fizeram um balanço do período. E o presidente disse que é possível mudar o destino do Brasil. Na cerimônia foram assinados vários atos, entre eles o que propõe a regulamentação da mineração e geração de energia elétrica, garimpo, agricultura, pecuária, extrativismo e turismo nas áreas indígenas. De acordo com o governo, nessas áreas, o garimpo só poderá ser exercido por não indígenas se houver consentimento dos índios daquela região. As tribos brasileiras terão o direito de escolher, como qualquer cidadão brasileiro, como é que será gerida a sua riqueza e o que será obtido em proveito exclusivo daquela tribo, naquela área, com uma decisão absolutamente independente de cada tribo brasileira. Outro texto prevê a extinção de 300 decretos para facilitar a legislação. Desde o início do governo, 2.300 decretos já foram revogados. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil. 400 dias do nosso governo. Confesso, foram dias seguidos, ininterruptos, de muita tribulação, sacrifício, empenho, dedicação, mas com um grande time do meu lado, os nossos ministros. Um outro decreto assinado durante a cerimônia prevê a criação do programa Mais Luz para a Amazônia, que tem como prioridade levar energia elétrica para escolas, postos de saúde e famílias de baixa renda que vivem em assentamentos rurais, áreas indígenas ou quilombolas da região. Serão investidos mais de 2 bilhões de reais em energia renovável para atender essas áreas isoladas até 2026.
beneficiando mais de 300 mil brasileiros. Na área de ciência e tecnologia, foram assinados ainda decretos que prevêem a promulgação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O acordo vai permitir a exploração comercial da base de Alcântara, que deve receber investimentos em infraestrutura para começar a operar. Logicamente, você vai ter muitas empresas participando, não só na construção da infraestrutura dentro da área do centro propriamente dito, né, onde fica o controle, as bases, as plataformas de lançamento, mas também no entorno, né, vai precisar de estradas, vai precisar de uma melhoria daquela infraestrutura para o início das operações do centro. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.